Estamos aqui dando uma sequência ao reconhecimento das origens, princípio, meio e fim da tão sonhada busca humana pela consciência, subconsciência e superconsciência. Estamos aqui diante de um exigente pesquisador da cultura racional J.R. Vou fazer uma pergunta. Por que os seres humanos são considerados centro astrológico? Segundo os estudos da ciência, os estudos científicos, as máquinas humanas, as ressonância magnética, a computação astronômica, a astronomia, eles estão computando e eles investigaram até mesmo todas as criaturas da Terra. Que a abelha, o exemplo a abelha, os pássaros, os peixes são centros astrológicos também, recebem energias e transmitem essas energias em som, em movimentos, né, na união, na unificação dessas criaturas em seu convívio. Então o ser humano, a única diferença que tem da irracionalidade é que tem um complexo, ele tem um complexo ligado exclusivamente ao Sol, né? Por isso que dá a ele essa condição de racional, né? Que segundo a ciência humana, o ser humano é considerado como animal racional. Esse lado animal é provisório, ele está para ser extinto, o lado animal do ser humano. É o racional que vai continuar essa jornada, mas voltado no progresso vertical, para cima. Né? Por ser racional, não existe um progresso horizontal, e sim vertical. E isso tem muito a ver com a glândula pineal, esse ser, essa potência desconhecida pela ciência, né? Que está alojada no centro do cérebro humano. Tá bom. Segunda pergunta. O que o Sol tem a ver com nossa evolução? A gente conversa sobre as origens do Sol, parece uma coisa inacreditável ou indescritível, né? Mas a própria origem do Sol tem a ver com a nossa existência. O nosso corpo, nossa mente, nossos poderes já foram bem maiores do que são hoje. Então, nós deixamos ao vir nessa galáxia, nesse universo, nessa viagem muito linda, né? A viagem da humanidade até chegar ao ponto, a esse desastre em que se jogou, né? E nós deixamos nossos poderes, nossas virtudes, né, na época num foco de luz, que esse foco de luz ele seria chamado depois de muitos milhares, milhões de anos de Sol. E nesse foco de luz, que foi chamado mais tarde de Sol, está alojado essa consciência superior a tudo e a todos, está alojado ali a inteligência cósmica, que é o dom da criatividade, está alojado ali a sabedoria humana, né, que hoje se encontra nesse estágio de evolução. Por isso que o Sol ele tem muito mais a ver do que um simples brasão iluminando nossos dias, que ele tem muito a ver com a regência de todos os seres vivos, animados e inanimados, né? O Sol tem a ver até com o crescimento, a junção das moléculas de um cristal para a formação de uma montanha. Tem algo a ver com as raízes das plantas que leva a esse estado, né, essa metamorfose que faz as plantas gerar seus frutos, gerar suas sementes, né? Tudo tem ligação com o Sol. Ele é o regente, ele é o maestro que rege todas as criaturas, os seres vivos da matéria, inclusive os seres minerais, vegetais e os seres animais. E brevemente estaremos buscando essa bagagem, esses poderes que nós deixamos lá em cima. E esses poderes que vai tornar aqueles que estão em busca, né, poderosos bastante para conhecer essa jornada espacial, conhecer que a levitação não é uma coisa da ficção científica, é um dom, é um poder que existe escondido dentro do cérebro humano e em outras palestras, em outros assuntos, em outros tempos que nós tivermos, nós vamos conversar sobre esse relógio cerebral, né, que o ser humano carrega para cima e para baixo sem saber o poder que é isso. A supremacia cerebral é uma coisa que até as neurociências estão engatinhando para conhecer a supremacia cerebral. Por isso que o Sol tem muito a ver com nossos poderes, nossa consciência, nossa evolução e nossa volta ao nosso estado de energia e de luz que já fomos.
Tá. Terceira pergunta. Quais as ligações de nosso corpo com os planetas desse sistema solar? A gente entender o que é um sistema. A gente fala sistema solar, a gente vê algo externo. O nosso corpo é um sistema solar. No nosso corpo estão nossos organismos estranhos, desconhecidos até pela ciência, como funciona, né, esses organismos, como funciona o nosso cérebro, como funciona o nosso ponto principal no cérebro, que é chamado de glândula pineal. E por a gente ser um centro astrológico, a gente recebe luzes, a gente recebe energias, a gente transmite luzes, transmite energias, esses reflexos, que é ligado aos nossos sentimentos. Por isso que essas sensações, emoções são energias elétricas, energias magnéticas, né, o que conduz o ser humano à sua própria evolução, aos seus próprios movimentos. Né? Então nós recebemos constantemente de dia, de noite. O sol só não atinge, o sol só não irriga o ser humano durante os dias. O sol ele está ali 24 por 24 horas funcionando em todas as vidas, material, mineral, e ele está em nosso dia a dia. Inclusive precisamos dormir para que o sol faça manutenção no nosso corpo astral, que é só feito em nosso cérebro. Essa manutenção tem que desligar o corpo, por isso que nós precisamos dormir para ter essa mamadeira solar, né, todos os dias. Então é isso que vai mantendo a gente, ou 10, ou 15, ou 100, ou 1000, ou milhares de anos, como a gente tinha antigamente, né? Então nós já duramos muito mais do que duramos hoje, né? E tudo tem a ver com a evolução, com o Sol, com esse centro astrológico. E mais para frente nós vamos conversar sobre essas entradas de alimentos, né, que não é só pela boca que a gente se alimenta. Nós temos 7 entradas de alimento que irrigam o nosso corpo, né, durante o dia, durante a noite, onde a gente estiver, a gente está recebendo essas entradas. E num outro vídeo que nós vamos fazer a semana que vem, nós vamos conversar sobre essas entradas, por que os seres humanos têm 7 entradas de energias, né, essas entradas são ligadas aos planetas, são ligadas até às estrelas, tem muito a ver conosco, né, com nossa pele, com nossas veias, com nossas artérias, até com nossos cabelos, tem muito a ver com as influências estelares. Então nós vamos conversar mais para frente sobre essa parte também, né, o foco desse sistema cósmico, esse sistema estelar. Quarta pergunta. O que a tecnologia mundial tem a ver com a nossa saúde e nossa doença? Nós tivemos há centenas de anos atrás, a gente via carruagem, via cavalos. A tecnologia ainda não estava presente aqui nesse mundo. Então tudo era mais difícil, e depois veio a evolução do rádio, televisão, e depois veio nova evolução dos computadores, as ressonâncias magnéticas, imagens ultrassônicas. Então a gente percebe que essa tecnologia ela está hoje presente para aqueles que vão percebendo que se Deus nos deixou, se Deus criou todo esse fenômeno para a gente conhecer a gente por dentro e por fora, né? É para a gente se conhecer por dentro e por fora, não é só para usar essa tecnologia em prol de nossa vida animal, usar essa tecnologia em prol de nossas doenças, nossas enfermidades, porque a nossa saúde está ligada a essa tecnologia. Nós temos energias que movem o nosso dedo, nós temos energias que movem nossos cabelos, que faz crescer, nós temos energias que movem nossas veias, nós temos energias que movem nosso sangue, transformam nossos glóbulos brancos em vermelhos, nós temos muitas energias. Então a tecnologia ela se encontra dentro de nós, precisando ser reconhecida.
Por isso que brevemente nós vamos conversar sobre o que o nosso cérebro, ou esse relógio que nós temos dentro da cabeça, o que esse relógio, que esse cérebro tem a ver com a expansão vertical de nossa consciência, nossa memória, nossa inteligência cósmica e a nossa sabedoria do alto, nossa sabedoria vertical, porque a sabedoria horizontal ela tem princípio e meio, não tem fim. Por isso que os seres humanos, a ciência, vive buscando novidades e sempre perdido no meio de toda essa sofisticada ciência ideológica, religiosa, filosófica e científica. E nós não podemos ser eternamente ser considerados como um produto do meio. Nós somos produtos de um princípio, né? E seremos produtos de um fim, porque esse meio veio para lapidar a humanidade. Por isso que a humanidade está hoje buscando sair desse lado feroz em que nós vivemos. Por isso que o lado racional tem a ver com o lado da tecnologia. Um computador ele não tem inveja, um computador ele não tem ganância, cobiça, ambição, ele não tem ciúme. Um computador simplesmente ele está em ligação com o universo e traz informações, traz uma nova consciência, amplia a consciência ao pouquinho que nós temos. Quinta e última pergunta. Estaríamos realmente sendo observados por outras civilizações extraterrenas? Isso está mais do que provado no planeta Terra pela ciência mundial. Não estamos a sozinhos. ciência dos 4 mundos, né? Está mais que comprovado que a existência de vidas em outros planetas, em outras galáxias, em outras dimensões, elas existem. Só que a humanidade não está preparada para enfrentar, não está preparado para conhecer esses poderes. E entraria em pânico e desregularia qualquer controle governamental, né? O pânico que haveria se fosse comentado, se fosse cogitado isso na imprensa, né? Televisão, rádios e outros tipos de comunicação, né? Isso seria um pânico. 80% da humanidade não estão preparados para se confrontar ou até mesmo se ver, né, a existência de extraterreno entre nós. Então, existem civilizações extraterrenas, civilizações que nós deixamos lá atrás, como nós já fomos lá de trás, nós já fomos extraterrenos. Essa Terra é insignificante na galáxia, no universo. Esse planeta Terra é um caroço de areia, um grão de areia, né, perto do mundo da galáxia extrafísica, que é o mundo de luzes. Como nós já fomos luzes, nosso corpo já foi de luzes, bem mais gigante do que somos. Então nós estamos sendo observados e estamos aqui passando por um processo de reanimação. Nós perdemos, isso é muito importante frisar isso, nós perdemos nossa memória, a humanidade se encontra em estado de amnésia. A amnésia é tão grande que muito não se lembra nem do que comeu ontem, né? Então está vindo esses estalos de lembrança de quem fomos, de onde viemos, como viemos e o que precisamos fazer para a gente voltar a ser o que éramos, poderosos, para colocar de novo no peito esse título de racional no peito e não o título de animal racional. Porque a era animal já passou e só vão ser parte do sobrevivente aqueles racionais, aqueles que já vão se encontrando consigo mesmo, porque esse encontro é a cura de todas as doenças existentes e doenças que vão existir ainda na humanidade. Por isso que nós temos que reconhecer o nosso lado racional. Que ele não é por acaso que está escrito que o ser humano é classificado como um animal racional, não é por acaso. Esses ensinamentos já veio há milhões de anos atrás, através de manuscritos, pergaminhos, papiros, depois passaram, transcreveram depois para as escrituras sagradas, transcreveram também para livros científicos,
né, fundamentos, casos de energias, de mundo, de moléculas, né, que vem acompanhando nós e nossa evolução. Por isso que o bebezinho no berço, eles não comentam isso, a ciência não comentam isso, mas um bebezinho de 1 ano no berço, ele olha para a mãe e ele não vê o rosto dela de carne, os braços dela de carne. Ele vai ver um foco de luz ali colorido olhando para ele. Porque esse bebezinho, ele não está com a vista animal, ele está com a visão racional ali no berço, até 1 ano de idade. Depois que essa visão vai escurecendo, aí de repente vai ficando aquele lado de luz da mamãe que ele via e ele começa a ver aqueles vultos de carne e de repente a própria infecção da alimentação que ele vai ter, que vai tornar ele cego, surdo e mudo, né, funcionando como está a humanidade inteira, ricos e pobres, estudados, analfabetos, né, estão no mundo sem saber para onde ir, sem saber o que aconteceu e nem o que vai acontecer no seu próximo minuto, né? Por isso que o lado racional revela e nos traz tudo o que precisamos saber sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro, que é muito mais lindo do que comer, beber, dormir, chorar e entristecer. Nosso futuro é sem doença, é sem enfermidade, sem o câncer. E nós conversaremos também em outros vídeos sobre o câncer e suas influências do câncer, que é esse assombroso ser, né, que vem assolando a humanidade e os remédios, que não é nada mais do que remédios, não estão dando conta. Por isso que precisamos acionar o nosso lado racional e se erguer a cabeça desse conhecimento, nessa consciência vertical. Vertical é para cima. A evolução racional é vertical. A evolução animal é horizontal. Por isso que o ser humano vive como uma barata tonta, sem rumo. E sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, até que as enfermidades vai levando a velhice, as doenças, e depois aqueles que ficam chorando, falam, puxa, para onde ele foi, de onde está vindo os bebês, né? Então, está aquele mistério envolvido com o lado animal do ser humano. Porque esses sobreviventes da era espacial já estão conhecendo o lado racional. Eles já sabem de onde viemos, porque estão vinculados a essa estrutura, a essa magistratura solar. Nós somos filhos, nós somos bebezinhos criados pelo Sol. Por isso que os sobreviventes dessa era animal, que são esses que estão encontrando o seu lado racional e pondo para desenvolver esse lado. E assim, isso é o primeiro passo de outras e outras e outras palestras e outras conferências que nós vamos ter, mostrando que você que está aí nos assistindo, vocês têm tudo para se encontrar consigo mesmo, se encontrar com o seu lado racional, saber por que a glândula pineal no centro do nosso cérebro é desconhecida pela ciência, é desconhecida pela neurociência, a metafísica, que é uma ciência do suprassensível, que é um inventário sistemático de todos os conhecimentos provenientes da razão pura, ainda não sabe o que é esse poder que adormecido se encontra no meio do cérebro humano, sem ele saber como buscar desenvolver ou reconhecer esse ser que nos leva para cima, não leva para frente nem para trás, por isso que está inerte, até que brevemente nós reconheceremos o nosso poder, que não é mais de andar, onde virá a levitação humana brevemente e vai trazer surpresa para muitos que ainda se consideram como animal. Por isso que a bandeira animal ela tem que ser derrubada e erguer dentro dos seus lares, erguer dentro das suas famílias, a bandeira racional, que é a bandeira que leva para cima, no estado vertical. Só assim haverá a união, a paz e a harmonia entre os sobreviventes
porque os que querem guerra, que querem sofrimento, encontrarão também, e o prato está cheio, o planeta está virando num turbilhão de ondas e seres malignos, uns querendo engolir os outros, porque não se encontram consigo mesmo. Por isso que o estado racional, a essência racional está se fazendo presente em muitos que estão aí com os livros nas mãos. E tudo isso aí nós conversaremos brevemente no outro vídeo que vamos fazer essa semana que vem agora. E será marcado, será anotado quanto será esse dia, para que vocês convidem todos aqueles que vocês conhecem e até aqueles que vocês não conhecem, né, para assistir isso que está começando o limiar da nova era, que ela até então estava desconhecida por parte da humanidade. Então chega de doenças, chega de enfermidades e chega de estar tomando sorrisal para se sentir bem. Vamos tomar agora, né, as nossas origens, nosso conhecimento que está dentro do nosso cérebro, que é esse poder sem fim, poder sem fim, que é o que está esperando também por nós. Por isso que estamos aqui e estaremos aqui em várias palestras, em vários vídeos, e nós seremos muito unidos, muito felizes com esse novo passo que nós estamos dando aqui agora. Marque esse dia, esse horário, vocês vão ver que chegou o fim da era animal para nós e para vocês que estão aí buscando se conhecer, que é o melhor brilhante que Deus, que o racional superior poderia nos ter deixado como herança aqui na Terra. Então agradeço a atenção de vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais do outro vídeo, porque vocês vão sentir a veracidade de outras perguntas que vieram, o que virão. Isso vai ser muito lindo, muito bonito. Eu agradeço, salve, salve, e até o próximo. Agradeço também. Tchau. Salve.